Um cara saiu com uma mulher do Tinder e no meio do encontro ela chega pra ele e fala: Ei, eu quase não dei uma chance pra você porque você é baixinho demais. E daí você nem imagina a resposta que ele deu pra ela, porque até as amigas dele disseram que a resposta dele foi forte demais, foi grosseira demais. Você quer saber o que ele disse? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque no final desse vídeo você vai me dizer se ele foi o babaca da história ou se a mulher é quem foi a babaca da história. Bem, sem enrolação, vamos lá. Essa história foi publicada no Reddit e eu vou ler ela para você. Ela começa assim, ó. Antes de tudo, para contexto, eu sou um homem de 30 anos e ela é uma mulher de 28 anos. Eu estava conversando com uma mulher que conheci no Tinder. Aí, entre parênteses, ele coloca assim: já comecei errado. Mas, peraí, pessoal, será que ele começou errado mesmo? Será que o problema está no Tinder? Porque hoje em dia, a maioria, sei lá, metade dos relacionamentos começam pela internet, por algum aplicativo de namoro ou por alguma rede social. Começa no Instagram, no Facebook, no Tinder e até no Reddit mesmo. Acredito que aqui nessa comunidade muitos casais são formados. Mas o grande problema é que nessas redes sociais as pessoas se mascaram muito. Elas escondem quem elas realmente são através de filtros. E daí elas mostram só o que elas querem mostrar, só o lado bom da vida delas. As viagens, as frases de impacto. E daí pra gente saber quem é quem, a gente tem que marcar um encontro mesmo, tem que conhecer a pessoa pessoalmente. Porque muitas das vezes, por exemplo, na rede social, a pessoa ela é muito boa de papo e chega na vida real, você vê que aquilo dali era tudo falso. Porque tem muita gente, acredite se quiser, que quando está conversando com alguém na internet, vai lá no chat GPT e pesquisa assim, melhores formas para conversar quando a pessoa fala isso, ou quando a pessoa fala aquilo, qual resposta eu teria que dar nesse caso e tal. Então a conversa que essa pessoa teve não foi com um fulaninho. Aí chega lá na hora do encontro, essa pessoa toma um susto, porque vê que aquela pessoa não é nada do que estava pensando, né? Então por isso que os relacionamentos não tem que ficar só na rede social, tem que vir para vida real para a pessoa conhecer, para ver quem é quem. Mas vamos continuar aqui a história, né? Ele continua a história dizendo assim, ó. Olha só o relato dele. Antes do nosso primeiro encontro, conversamos sobre várias coisas, tipo hobbies, relacionamentos passados, vida em geral e etc. Durante essas conversas, ela começou a falar sobre os ex-namorados tóxicos e babacas que ela teve. Isso aí já é um sinal de alerta. No geral, eu odeio quando as mulheres falam dos ex comigo, mas tinha achado ela legalzinha, então decidi deixá-la desabafar e contar as histórias dela. Bem, isso daí é meio complicado, falar dos ex com a pessoa que você está acabando de conhecer. Geralmente, isso é um sinal de duas coisas. Ou ela ainda não superou completamente os relacionamentos passados, ou ela está tentando justificar para si mesma porque os relacionamentos passados dela deu errado. E outra coisa também, né, pessoal? Quando a pessoa fica falando muito que teve vários ex tóxicos, vários relacionamentos com gente babaca, surge uma pulga atrás da nossa orelha. E a gente acaba pensando, será que o problema era só a outra pessoa? Bem, vamos continuar a história. Ele segue falando assim, ó. Depois de um tempo, decidimos sair. O clima no encontro estava bom, até ela fazer um ou dois comentários sobre minha altura. Bem, se desde esse momento aí do início, ela já tá com essas intimidades aí com você, né? Imagina depois que tiver essa intimidade, como é que vai ser, né? Mas vamos lá. Eu sou um pequeno hobbit de 1,67 m. Pessoalmente, não ligo quando comentam sobre a minha altura. Não sou um cara feio e sou relativamente atlético. Já me relacionei com mulheres bem mais altas do que eu, coisas de 1,80 m para cima. Quando tenho intimidade com alguém, não me importo com as brincadeiras, mas sou do tipo que responde na mesma moeda rapidamente quando vejo que a pessoa passou do ponto. Nesse caso, não senti que ela estivesse passando da linha da brincadeira para a linha do deboche. Então ri das piadas e até dos comentários dela, me elogiando
odiando por não ser inseguro. Bem, até aqui parece um encontro normal. Parece brincadeirinhas normal mesmo de encontro. Aquelas brincadeiras para quebrar o gelo. Mas aí a gente pode se perguntar, será que essas brincadeiras eram brincadeirinhas mesmo, era só zoação de leve, ou era um início de desrespeito? Bem, vamos continuar aqui com a história dele. Beleza, perto do final do encontro, ela resolveu mandar a seguinte letra. Lá vem, lá vem. Nossa, você é o primeiro cara baixinho a quem eu dei uma chance. Aí é complicado, né? Aí é complicado. Aí ele colocou entre parênteses. Detalhe que eu era mais alto que ela. Pois é. Tá. Daí ela continua falando. Todos os meus ex eram altões. Olha só esse padrão dela, toda hora falando dos ex. Quando estávamos conversando, eu quase te dispensei quando descobri a sua altura, mas resolvi te dar uma chance depois que minhas amigas insistiram pra caramba. Ah não, né? Pera aí, quem fala isso no primeiro encontro? Isso daí, pessoal, não é um elogio não, isso daí é um insulto disfarçado. Será que ela queria que ele ficasse grato porque ela deu uma chance pra ele? O que ela queria que ele respondesse? Tipo... Obrigada, fulaninha, por você dar uma chance para mim. Me sinto honrado por causa disso. Mesmo sendo pequeno e muito mais baixo do que os seus ex, você me deu a oportunidade de ficar com você. Eu vou começar a chorar, eu tô emocionado. Obrigado por você dar uma chance por um bosta como eu. Não mereço ficar assim com uma pessoa como você. Obrigado por você tocar nesse assunto. É brincadeira, né? Mas vamos voltar para a história. Ele continua a história dizendo assim, ó. Eu admito que fiquei puto pela falta de noção e talvez tenha passado um pouco do ponto, mas foi no automático, como se a frase já estivesse guardada na ponta da língua. E daí, olha só o que ele fala para ela. Talvez, por você só se importar com a altura, você acaba sempre namorando um monte de babaca que só te usam. Pum, ele jogou essa bomba nela. Daí ele continua a história. Paguei minha parte, agradeci e fui embora. Depois disso, algumas amigas minhas disseram que eu fui grosseiro. Eu questionei. Se eu tivesse dito algo como... Todas as minhas ex eram magras e gostosas. Quando estávamos conversando, quase parei de falar com você quando descobri que você estava acima do peso. Mas resolvi te dar uma chance depois que meus amigos insistiram. Olha só como a gente trocando de lugar com a outra pessoa, a gente consegue perceber se a outra foi grosseira ou não. Uma questão de empatia, né, pessoal? Vamos lá, continuar aqui. Eu não soaria como o maior babaca superficial da face da Terra? Mesmo assim, elas não mudaram de opinião. Eu sei que poderia ter sido o mais maduro da mesa se simplesmente tivesse me levantado e ido embora. Mas, querendo ou não, depois de ouvir múltiplos comentários tentando me diminuir, trocadilho não intencional, é difícil não querer dar uma resposta atravessada de volta. E aí? Eu fui o pequeno, grande babaca da história? Bem, pessoal, eu acho que não. Eu acho que ele não foi o babaca da história. Porque, infelizmente, tem muita gente que não tem empatia pelos outros. Falam as coisas sem pensar. Falam tudo que tá na cabeça sem qualquer filtro. Sem qualquer tipo de educação. São pessoas arrogantes que se acham superiores às outras. E essa mulher dessa história aí do Reddit, ela fez um comentário totalmente sem noção pra esse cara. E logo no primeiro encontro, né? Dizendo que iria dispensar ele só porque ele é baixinho. E só aceitou sair com ele porque as amigas dela insistiram muito pra isso. Olha só, deu a impressão que ela estava fazendo um favor pra ele. Que ela estava se esforçando muito pra gostar dele. Isso não é uma coisa que se fala pra ninguém, não. Ela deixou ele totalmente desconfortável com essa situação. E ele, na minha opinião, agiu corretamente, devolvendo esse desconforto para ela. Falando assim, ó, olha só o que ele disse. Talvez, por você só se importar com a altura, você acaba sempre namorando um monte de babaca que só te usam. Pum, jogou a bomba, né? E daí, como ele disse, essa ação não foi, assim, a mais sábia do mundo. Ele poderia ter simplesmente ter levantado e saído daquele lugar. Mas eu gostei dessa resposta que ele deu.
eu gostei de ver ele devolvendo o desconforto. Porque quem é sempre bonzinho, sempre educadinho, sempre se ferra, não tem jeito. E daí, às vezes, a gente tem que falar o que a gente está pensando para outra pessoa que está sendo babaca com a gente. Às vezes a gente tem que devolver o desconforto, às vezes a gente tem que ser rígido mesmo na resposta, tem que ser áspero, porque aí a gente acaba, relaxando um pouquinho mais, relaxando o músculo, relaxando, né, a tensão que está sobre a gente, do que a gente ir calado para casa e ficar remoendo aquela situação, pensando, poxa, eu deveria ter falado isso, eu deveria ter falado aquilo e tal. E também é bom para outra pessoa, tá no caso aqui da história, né? Essa mulher do Tinder, para ela se tocar e para ela refletir sobre o que ela tá fazendo no encontro. Para talvez no próximo encontro ela melhorar. Na próxima pessoa que ela conhecer, ela não ficar falando essas coisas que ela disse para esse cara, entendeu? É até bom para ela mesma melhorar. Bem, essa foi a minha opinião, mas eu quero saber da sua opinião. Esse cara foi o babaca da história? Ou foi a mulher que foi a babaca da história? Ou os dois são os babacas da história? Coloca aqui nos comentários. Bem, eu agradeço por você ter ficado até o final e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.